Tá salvo. Então, nesse vídeo para mostrar a parte que ficou faltando no vídeo passado, é pegar, trabalhar com os gerar polígonos, linhas e polígonos, e alguns cálculos, e, e depois criar os arquivos forte de classificação da área, tá certo? Então, vamos lá para o QGIS. Vamos lá para o QGIS. Então, aqui no QGIS a gente carregou aqui, eu vou carregar o arquivo, tá? De pontos. Aqui, ó. Então, a primeira parte desse ponto aqui, ponto, é, vou mudar aqui para botar um ponto mais destacado aqui, botar esse aqui. Pois bem, então repara só, eu tenho o arquivo de pontos, tá certo? E aqui eu quero traçar o limite dessa propriedade. Se eu for ver aqui, esse limite esses pontos, ele tem uma tabela de atributos associada a ele aqui, ó. Vou abrir a tabela de atributos, aqui é a tabela de atributos. Então, repara só o seguinte, essa tabela de atributos, cada, opa, cada linha dessa tabela corresponde exatamente a um ponto desse que nós temos no nosso mapa. Então, se eu clicar aqui na linha aqui, ó, ele grifa aqui o ponto 1. Vou para o 2, ele clica o ponto 2 aqui, ó, vai deixando em amarelo aqui, ó. E assim por diante. Você vê que está numa sequência os pontos aqui, ó. E é interessante que fique sempre numa sequência, né? Aqui no caso, aqui no sentido horário, né? Beleza. A ferramenta aqui seleciona tudo. Existem algumas maneiras de a gente transformar pontos em linhas, pontos em polígonos, tá certo? Eu vou mostrar a forma manual e depois eu vou mostrar a forma automática para vocês. A forma manual. A forma manual é você vir aqui, ó, camadas, criar uma nova camada, shapefile, e aí você vai criar uma nova camada. Eu vou criar aqui limite faz, tá? Fazenda, underline, linha. Ou seja, eu estou criando um arquivo de linha, então eu venho aqui, ó, na tipo de geometria, então tipo de geometria se é ponto, se é multiponto, se é linha ou se é polígono. No nosso caso aqui é linha, então é string de linha. Então beleza, eu criei aqui de linha. Por padrão, por definição, ele sempre vai salvar aqui, se você setou lá nas configurações, para WGS84. Mas a nossa projeção não é WGS84 geográfica, né? No nosso caso aqui é o sistema de projeção UTM. Então, ele segue a projeção que a gente definiu no projeto, que é 31982. Então, quando eu clico aqui nessa barrinha aqui, nesse menu pop-up aqui, da projeção, você vai ver que a segunda projeção, essa aqui é a padrão, tá? E a segunda é a projeção do projeto, tá? É a projeção do projeto. Então você seta a projeção do projeto e beleza, e aperta OK. Agora ele criou um arquivo de linha, só que não tem nenhuma linha ainda, né? Então a gente tem que editar essa linha. Mas antes de editar, a gente precisa configurar o nosso projeto a aderência, que é o snap, para ele grudar, quando a gente estiver desenhando a linha, para ele grudar aonde estiver clicando nesses vértices da propriedade. Então a gente tem que vir aqui em projeto, aí aqui ó, opções de aderência. Em opções de aderência, você seta aqui, ó, deixa configurações avançada, tá? Aí deixa aqui, por enquanto, só a linha aqui, o ponto da fazenda, tá legal? Não precisa mexer mais nada. Pode fechar a janela, só setar lá. E agora eu venho aqui, ó, clico na limite da fazenda, tem que ficar em azul aqui o shape da linha. E aí eu venho com essa ferramenta aqui, esse botãozinho aqui da canetinha lá, do lápis amarelo aqui, alternar edição, ou seja, tornar esse arquivo, o limite da fazenda, editável, para tornar que permita que eu edite ele. Então, no momento que eu clicar aqui, a linha vai ter uma canetinha amarela, vai passar para cá, ó. Passou para cá, ou seja, eu estou editando
meu arquivo de linha, meu shape de linha. Beleza. Quando você ativa aqui, ele vai ativar todos esses botões aqui, vão estar ativos, os que tiverem relação com a linha, tá? E exatamente esses ícones aqui, ele vai mudar. Se for linha, ele põe linha. Se for ponto, ele vai botar ponto aqui. Se for polígono, vai ser um polígono aqui. No nosso caso, como é linha, ele mostra a linha aqui, para edição de linha. Então eu vou clicar aqui, adição de linha. E repara só o seguinte, ó, tá aqui meu cursor. Ó, quando eu estou em edição, quando está marcado aqui, o meu cursor passa a ser essa bolinha com marcador aí, ó. Então, quando eu aproximo do ponto, olha o que vai acontecer, ó. Estou aproximando do ponto, ó. Aí ele fica rosa, tá vendo aí? Ele fica rosa. Quando ele tá ele fica rosa, ele está marcando exatamente o ponto, está linkando. Se eu clicar aqui para pegar um ponto, apesar de não estar no centro da bolinha, mas ele vai locar esse ponto no centro da bolinha aqui, ó, exatamente no marco. Aí, ó, aí fica fácil. Eu dou um zoom clicando com a bola de rolamento para frente. E assim, ó, no botão de rolamento para frente, se eu segurar ele, ele vira o pan, que é essa mãozinha aqui que eu consigo arrastar o desenho. Se eu botar para frente, ele aproxima. Se eu botar para trás, ele afasta. Ó, o zoom. Então aqui, ó, já de uma maneira mais próxima, né, ó, dando o zoom aqui, fica mais fácil de eu desenhar aqui, ó, tá? Tá? Então aqui eu fico desenhando aqui, ó, e ele está pegando exatamente os vértices da propriedade, né, para fazer o traçado dos limites da propriedade aqui. Bom, aí eu linkei com o último. Após eu clicar no último, eu tenho que fechar a poligonal. Para fechar a poligonal, eu tenho que clicar do último para o primeiro ponto. Aí, ó, eu cliquei no último ponto. Agora o que, que eu faço? Eu clico com o botão direito do mouse. Antes, para marcar, para desenhar, eu clico com o botão esquerdo do mouse. E para finalizar, eu clico com o botão direito do mouse. Quando eu clicar com o botão direito do mouse, ó, ele clicou aqui e transformou a linha. E aí ele pede o identificador. Vou botar o 1. Identificador. Sempre tem que ter esse identificador, tá? Ele pede. Coloquei aqui, beleza. Desenhei a linha. Então eu posso finalizar aqui, salvar, finalizar aqui. Bom, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como calcular essa distância da linha aqui. Então eu vou abrir aqui a minha tabela de atributo, aqui, ó, só tem o identificador. Eu vou mostrar aqui na tabela de atributo, aqui quando está em edição, né, põe a canetinha aqui para editar, eu venho com eu posso criar um campo aqui, ó, posso criar um campo. Se eu criar um campo aqui, eu vou ter que criar o campo e depois clicar aqui para calcular. Se eu abrir a calculadora de campo, ele já me permite criar um campo aqui. Então eu vou botar aqui comprimento, tá? Vou botar aqui distância. Mais fácil aqui. Distância. Então a distância vai ser um número, não é inteiro, porque vai ter casas decimais. Então eu vou botar número decimal. Aí eu vou botar aqui 15 por 5. Tá? Posso botar 20 por 5, tanto faz. Beleza. Eu posso botar 15 por 2, né? 2 casas decimais para distância, beleza. Então aqui o que eu vou fazer? É, é, bom, primeiro, como vocês vão estar começando a trabalhar com isso, então é melhor te mostrar como achar as funções, né? Então a gente vem aqui em geometria. Então em geometria eu vou mostrar as funções principais que vocês sempre vão usar. A primeira é cálculo de área, mas não vai funcionar porque aqui é linha, né? Então a área não vai funcionar. Quando for em área a gente vai mostrar como fazer. Mas é cifrão área. Eu vou escrever aqui os comandos para vocês anotarem aí. Então, cifrão área. Eu posso clicar aqui também, ó. Se eu clicar aqui, ele joga para lá, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui e vou escrever para que ele serve, tá? Então, aqui faz o cálculo de área. Agora, se você fizer cifrão aqui em metros quadrados, tá? Agora, se você escrever cifrão área dividido, né, botar essa barra invertida aí,
por 10.000, tá? Isso aqui vai fazer calcular em hectares. Beleza. Então essas funções aqui, vou passar aqui, é para polígono, tá? Aí tem a função para linha, as funções para linha aqui que a gente normalmente usa, né? Quais são? É o barra length, o cifrão length, tá? Ele vai calcular a distância, comprimento das linhas, tá? O comprimento das linhas, tá? Em metros. Agora, se eu quiser calcular em quilômetros, eu ponho cifrão length dividido por 1.000, tá? Se eu botar dividido por 1.000, eu vou ter em quilômetros. Agora, para ponto a gente pode fazer o seguinte, no ponto a gente pode calcular, por exemplo, as coordenadas x, y e z. Então, para achar as coordenadas x, y e z, né? Então, põe cifrão x, coordenada no eixo x. No eixo x vai ser a longitude ou leste, dependendo se eu estou usando geográfica ou UTM, né? Aí eu tenho cifrão y, aí eu vou copiar isso daqui. É a coordenada no eixo x, y, que é latitude, ou norte e sul, né? Coordenada no sentido norte e sul. Aqui leste e oeste, beleza. E coordenada em z, tá? Calcular a calcula a coordenada altimétrica, tá? Altimetria. Aí essa coordenada da altimetria vai depender muito do meu arquivo lá, tá certo? Do meu arquivo, como é que ele está projetado lá onde está, porque eu posso ter a minha informação Z, ela pode estar associada a um modelo digital de terreno ou modelo digital de superfície, né? Então, dependendo do que eu estou calculando essa altimetria, ele vai ser uma cota ou altimétrica ou ortométrica, né? Que aí ou está relacionada ao elipsoide ou ao geoide, né? Ou então uma cota arbitrária. Pois bem, eu vou copiar isso aqui, que eu vou aproveitar esse negócio para depois jogar no PowerPoint. Então agora o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui e vou deixar só o comando que a gente vai calcular, que é o valor do comprimento aqui da nossa linha, tá? Eu vou apagar esses comentários que eu criei aqui, deixar só o cifrão length. E aí quando você escreve cifrão length, né? Você pode achar ele aqui, ó, dentro da geometria aqui, ó, cifrão área, cifrão length. E lá no final tem lá, ó, cifrão X, cifrão Y, cifrão Z, tá? Pois bem, então tá aqui cifrão length. É, ele já mostra aqui em metros quadrados, em metros, né? Não em metros quadrados, em metros, que é de comprimento. Se eu quiser em quilômetros, eu ponho aqui dividir por 1.000. Aí ele já me coloca o resultado aqui em quilômetros, tá certo? Eu vou deixar em quilômetros para ficar mais bonitinho aqui, mais prático. E aí eu dou aplicar. Ok? Tá. Fecho aqui, ó. Então ele já criou aqui o campo aqui, ó, na tabela de atributo, distância e botou aqui em quilômetros 20 por 20 aqui. Beleza, eu vou salvar e tirar da edição. Bom, o próximo passo, pessoal, o próximo passo é converter isso aqui para
polígono. Como é que eu faço? Eu venho aqui em vetor, geometria, aqui ó, linhas para polígono. Então aqui eu vou, aí já seta aqui a camada de entrada, né? Se não for essa, que se tivesse várias camadas aqui, eu teria que setar aqui a camada que eu quero transformar. E aqui no polígono eu vou criar aqui um, eu vou deixar temporário, porque eu vou criar outro polígono de outra forma aqui, aí a gente compara. Então aqui ó, mas se você quiser salvar, você vem aqui ó, salvar arquivo, você vem lá, é, botar aqui limite faz. Eu tinha criado anteriormente, então para não ter problema aqui, ó, limite faz pol e manda executar aqui, ó. Beleza, ele criou aqui, ó, o meu limite com base nas minhas linhas que eu tinha aqui. Vou criar aqui um, botar ela com uma cor aqui mais 0,5. Beleza. Então ele criou esse meu polígono com base nessa linha que eu tinha criado aqui. Eu posso deixar aqui ela transparente. Posso deixar uma transparência, opacidade e transparência, deixar aquela transparente aqui. Beleza. Aqui embaixo a gente carrega a imagem do Google, não sei se eu mostrei no vídeo anterior, mas vou apagar aqui só para mostrar para vocês como inserir ele de novo aqui, caso eu não tenha mostrado. Então agora aqui eu vou inserir aqui, ó, raster, que é um arquivo raster, e aí eu vou procurar dentro daquele arquivo que eu passei para vocês, o Google 1XML. Então você procura lá, clica aqui, né? Vai procurar o Google 1XML. No meu caso eu já tinha aqui, então já tinha setado, então agora aqui só eu clico aqui em adicionar. Fecho. Então tá aqui, ó, a minha imagem do Google dentro da minha área aí. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar um arquivo. Eu vou criar um arquivo parecido com esse polígono aqui. Porque o que eu quero fazer? Eu quero mapear essa área aqui de reserva legal. Eu quero mapear a área de plantação e quero mapear a área. Como é que eu posso chamar isso aqui? A área industrial ou a área da sede da fazenda, essa área aqui que é administrativa. Então, a gente vai dividir essa área e fazer o cálculo das áreas para ver quanto eu tenho de área de plantação, quanto eu tenho uma área de reserva legal e quanto eu tenho área de administrativa. Então, para isso, eu vou criar um polígono, vou repetir esse polígono aqui, e sempre é bom você repetir, fazer isso, sempre fazendo dessa forma, ou repetindo assim, porque a área tem que bater. A área a área total tem que bater, das áreas classificadas tem que ser igual à área da minha propriedade. Então aqui eu vou clicar aqui, ó, limite, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vem aqui, ó, exportar, guardar elemento. Então eu vou criar uma cópia dele aqui. Então eu vou botar aqui classificação, fazenda, pol, tá? Uma classificação da fazenda e é um polígono. Beleza. Aqui, ó, eu vou apagar isso e deixar só, tirar essa distância, não vou precisar dela, né? Deixar só o ID aí, que vai criar um identificador. A projeção é a mesma, não vou mexer nada disso. E aperto OK aqui, ó. Então ele criou aqui um polígono igual ao outro lá, exatamente igual. Assim, se eu tiver muitos polígonos e quero salvar um, então para salvar eu tenho que selecionar. Como é que eu seleciono? Seleciono com esse botãozinho aqui, ó. Eu clico em cima e aí na hora de exportar, se tivessem vários, eu aguardar elemento selecionado como. Aqui salva tudo e aqui só salva o que tiver selecionado, beleza? Pois bem, então este polígono aqui eu quero deixar ele transparente, então eu vou clicar aqui, vou deixar a opacidade 40% aqui e aperto OK. Vou deixar cinza aí, deixar uma outra cor aqui, vou botar um verde, um amarelo, esse daqui. Deixar ele clarinho aí. Beleza. Então tá aqui a nossa área, nosso polígono, já pronto para fazer a classificação. E aqui a sequência que aparece aqui é a sequência que está na ordem aqui da lateral aqui, ó. Essa sequência aqui é a sequência de sobreposição. Então o ponto, se o ponto estivesse embaixo da imagem, eu não ia ver, ó.
Então, para ver o ponto, tem que jogar ele aqui para cima, ó, unindo na parte superior. Beleza. Então agora a gente vai fazer a divisão, o mapeamento das nossas áreas aqui, tá certo? Eu vou fazer uma coisa rápida aqui para a gente não perder muito tempo. Então eu dou um zoom aqui. A primeira área que a gente vai separar vai ser a área administrativa, tá? Então, mas antes deixa eu mostrar rapidinho uma outra ferramenta aqui que eu acabei esquecendo aqui de mostrar para vocês. Então, eu mostrei como fazer manual, tá certo? Vocês vão aqui em configurações, gente, complementos, gerenciar, instalar complementos. Aí vocês vão procurar uma ferramenta chamada Next. Deixa eu ver aqui, Next. Deixa eu ver aqui. Ahn, acho que é Next. Deixa eu ver aqui. Aí você procura Next aqui, aí tem aqui, ó, NextGIS Point to One. Você vai escrever essa linha de comando aqui, ó, NextGIS Point One. O que que ele transforma? Ele transforma pontos em polígono ou pontos em linhas, tá certo? Então você vai aqui e instala, no meu caso já está instalado, mas no caso de vocês, vocês vão mandar instalar ele aí. Quando você instalar, ele vai instalar um botãozinho com essa simbologia aqui, ó, um P ao quadrado aqui, ó. Que é esse P aqui, ó, P ao quadrado aqui. Então, com esta ferramenta já instalada no teu QGIS, fica muito fácil tendo o ponto aqui. Então, você põe aqui o ponto. Ah, eu quero criar a linha. Então, clico em linha aqui, ó. Eu quero linha fechada. Se você clicar em só linha, ele vai criar uma linha do primeiro ponto até chegar aqui nesse último ponto. Ele não vai fazer essa linha aqui. Para fazer essa linha, você tem que botar closed, fechar o polígono, tá certo? E aí você escreve aqui, linha faz. Vou só clicar aqui só para mostrar para vocês aqui. Linha faz aqui, ó. E dou OK aqui, ó. Será que foi? Ah, sim, desculpa. Eu tenho que clicar aqui, adicionar resultado ao Canvas, tá? Ele não carrega aqui na tela. Então aqui, ó. Cliquei aqui. Então agora aqui ele criou, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui só para botar esse vermelho aqui para mostrar aqui. Aqui, ó, a linha, tá certo? E o mesmo procedimento, exatamente o mesmo procedimento, você vai fazer, só que é criar polígono, tá certo? Então aqui, ó, linha faz, eu vou botar pol faz. E aí, adicionar o resultado ao Canvas. Aí, ó, ele criou o polígono também, tá vendo? Então ele criou tanto a linha quanto o polígono, tá certo? Bom, essa é a maneira automática. Eu vou remover essas camadas aí e vamos dar o prosseguimento com a nossa classificação. Pois bem, então a gente vai pegar esse arquivo de classificação aqui, que é o que a gente quer usar ele como um arquivo de classificação, setar ele, deixar ele azul. Vou dar um zoom aqui na área da administrativa e vou desenhar aqui, recortar. Eu vou cortar esse polígono, separando essa área aqui como área administrativa da sede. Então, como é que eu faço? Na hora que eu clicar aqui em editar, vai aparecer, vai ativar esses botões aqui. Repara que agora aqui, ó, quando eu ponho ativar, o botão aqui transforma em polígono aqui, tá vendo? Porque é um arquivo shape de polígono. Então agora aqui a gente vem com essa ferramenta bem aqui, ó, quebrar feição. Para quebrar feição, como é que eu procedo? Primeiro eu dou um clique fora, tá? Eu dou um clique fora, vou jogar para cá. Eu dou um clique fora. Aí, ó, dei um cliquezinho, porque não dá para ver, porque a linha é muito fininha, linha vermelha. Eu dou um clique fora. E aí eu vou clicar no ponto aqui, ó, no marco aqui de onde vai começar o vetor. Esse ponto aqui é exatamente o limite aqui da área administrativa. Então clico nele, ele segurou lá. Então agora, a partir de agora, eu estou começando a editar dentro aqui, ó. Então eu estou editando aqui, tá? Aí eu vou fazer aqui a minha sede da fazenda. Então aqui, olha, eu clico na borda aqui e depois clico fora, tá?
Então, se eu comecei clicando fora, se eu comecei clicando fora, eu tenho que terminar clicando fora também, tá? Desta forma, quando eu clicando, recortando a área, ou seja, estou começando aqui como se fosse com uma tesoura, começa a cortar daqui de fora e corto dentro e depois corto fora. Bom, aí depois que eu cliquei fora, eu clico com o botão direito do mouse para ele executar o recorte, ó. E aí, ó, ele recortou. Se eu clicar aqui com essa ferramenta de seleção, eu vou ver que ele criou uma área aqui, ó. Tá certo? Beleza. Agora, o próximo passo para a gente recortar é a área, definir aqui a nossa reserva legal, tá certo? Na reserva legal, a gente tem que acompanhar esse limite todo. Ele não é um limite retilíneo, ele é um limite todo sinuoso, né? Então, eu tenho que fazer aqui esse desenho com mais cuidado, tá? Então, é o mesmo, exatamente o mesmo procedimento. Então, eu vou aqui com a ferramenta aqui de recorte, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Então, eu clico fora. E aí eu clico de onde eu vou começar a editar. Só que dessa vez aqui, ó, o meu ponto não está no ponto certo aqui, está um ponto um pouco mais acima. Então eu vou clicar aqui e vou desenhar aqui, ó. Beleza, eu vou acompanhando aqui meu limite aqui da minha reserva legal, tá? Bom, e é dessa forma eu tenho que fazer até o fim. Como a gente está sem muito tempo, né? Então eu vou fazer uma coisa grosseira aqui só para mostrar para vocês aqui. Aí depois eu vou seguindo aqui normal. Vou fazendo aqui, depois a gente... Vou fazer aqui só para a gente não perder muito tempo aqui. Tô desenhando o limite, né? Vocês não vão fazer assim, vocês vão fazer dando zoom, né? Vocês vão fazer assim, ó, dando zoom, fazer bonitinho, pegando o limite certinho, né? Ficar bem, uma coisa bem bonitinha mesmo. E, e aí eu fecho aqui, ó. Clico fora e ele cria um polígono, tá vendo aqui, ó? Ele separou a minha área aqui, ó, tá? Essa linha tá fina, né? Eu posso vir aqui, ó, a classificação POL. Aí eu clico aqui no preenchimento simples, ela está amarela e aqui ó, o traço está preto e o traço está 0,2. Então eu posso deixar o traço 0,7, por exemplo, tá? Então com o traço 0,7 eu dou OK e aí eu vou ter uma linha um pouco mais grossa. Bom, mas eu quero mostrar uma outra ferramenta que é muito útil e que vocês podem estar usando também. Então vamos supor o seguinte, ó, tá horrível isso aqui, né? Tá horrível. Então, eu quero desenhar isso aqui de uma forma mais precisa. Como é que eu faço? Aí dentro dessas ferramentas tem essa ferramenta bem aqui, ó, remodelar. Remodelar feições, tá vendo? Você vai clicar nela. Então, eu quero editar a partir daqui e fazer esse desenho mais próximo da realidade, em vez de estar assim grosseiramente, né? Então eu venho aqui, clico fora, mesmo esquema, clico fora e vou começar a digitar de onde eu vou começar a editar. Então, eu cliquei aqui, ó. Agora eu vou traçar o limite correto. Lembra que eu cliquei fora, tá? Isso é importante, esse clique fora. Se você clicar dentro, você não vai conseguir fazer isso, né? Então aqui, ó, cliquei fora e estou desenhando aqui, ó. Olha, eu fui lá fora e voltei para dentro aqui da parte inferior. Vou ser mais rápido, porque senão demora um pouco. Foi bem, tá aqui, vamos terminar aqui, ó. Aí, ó, eu cliquei aqui, né? Então, agora eu dou um clique fora. Ó, dei um clique fora. Então, eu comecei fora, cliquei fora. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa linha que está aqui e essa linha preta vai passar onde está essa linha vermelha agora até esse ponto aqui. Então, eu estou editando deste ponto até este ponto aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse e ver o que vai acontecer aí, ó. Ele ajustou, tá certo? Eu vou só repetir de novo aqui. Agora eu quero editar este limite aqui. Repara que agora a área que vai modificar está do outro lado. Então eu clico na parte de baixo e aí começo a digitar aqui por cima aqui, ó. Pá, 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 pá. Aí eu clico no botão direito do mouse. Aqui eu vou arrumar isso aqui que ficou feio. Aí eu venho aqui, ó. Cliquei dentro.
Agora, cliquei aqui, eu vou clicar dentro de novo. Então agora eu clico com o botão direito do mouse, ó. Ele ajustou. Beleza? Bom, essas são as ferramentas que eu gostaria de mostrar para vocês. Aí dá uma salvada, tá certo? A próxima ferramenta que eu pedi para vocês fazerem. Deixa eu só arrumar aqui também, remodelar isso aqui que ficou feio aqui também. Então aqui eu vou clicar aqui, só para não ficar em cima do pivô central aqui. Não, não vai dar certo mais tarde, quando a gente for fazer outra coisa. Pronto, tá aqui, ó, tá? Bora fazer desse pivô aqui, menorzinho. E aí serve para os outros pivôs, né? Então, o que que eu quero? Eu quero digitar essa área de pivô aqui. O que que eu faço? Eu venho com essa ferramenta bem aqui, ó. Fill Ring, tá legal? E aí eu vou digitar aqui o meu pivô, essa área aqui do pivô central aqui, ó. Dessa área de baixo aqui, essa área menorzinha aqui. Estou digitando aqui. E não vão fazer como eu estou fazendo, né? Vocês vão fazer uma coisa mais precisa, né? Vocês vão dar um zoom, né? Vão fazer com zoom para que fique um trabalho legal, né? Só que eu estou mostrando para mostrar a ferramenta para vocês. Bom, então eu cliquei aqui. Agora o que que eu faço? Eu clico com o botão direito do mouse. Aí eu vou chamar esse pivô número 1 aí. Dá para deixar como 1 aí, sem problema nenhum. Então agora, repara só. Eu tenho as nossas áreas aqui, ó, tá? E aqui, ó. Todos eles estão selecionados aqui, beleza? Então, tranquilo. Então vocês vão fazer do mesmo procedimento, vocês vão fazer para este pivô, para este pivô, para este pivô, para este pivô aqui, tá certo? E aí a gente continua na próxima aula, a partir da criação desses pivôs aqui, dessas áreas de classificação, a gente vai dar continuidade na próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula aí.